são essas pessoas que determinam o que vai acontecer ou não, o que vai passar ou não. Não é uma figura que vai chegar lá em cima e vai... O negócio da mídia, não, esse cara não é do meu lado político, eu não levo. E para além do meu lado político eu acho que não me interessa porque eu não tô ouvindo a minha bolha falar. Só que tem uma galera que pode saber e que pode se interessar, entendeu? Por exemplo, a gente já recebeu pessoas no Rivotalks, que tem o Rivonews, que é um resumo semanal de notícias, e o Rivotalks, que é a nossa sessão de conversa semanal. A gente já recebeu pessoas de várias... por exemplo, amanhã é o Gessé Souza, que é amigo do Lula, é mega de esquerda, tal. Na semana anterior foi o Dória. E daí a gente recebeu... Que é outra esquerdinha. Tá vendo? É isso. Outra esquerdinha. Vão achar que é esquerdinha, até porque o pai dele foi preso pela ditadura, né? Foi preso, mas ficou exilado 10 anos pela ditadura. Mas dizer que o homem que tem o maior conglomerado de empresário no país... Gente, ele tem um lead. Sim. São milhares de centenas de... Não sei se são centenas ou milhares, mas eu acho que são milhares. De empresários de altíssimo poder aquisitivo. Não dá pra achar que ele é muito esquerda nesse sentido. É que isso também... Ele é PSDB, ele é tucano. Então, mas PSDB é muito esquerda. Olha aí, ó, tá vendo? É muito esquerda. É isso. É que o Brasil sempre taxou como direita, mas o próprio Fernando Henrique sempre se diz socialista, inclusive a Aécio Neves. É a social-democracia. Mas ele era um socialista... Mas qual que é a diferença? Que queria privatizar. Sim, mas... que privatizou algumas coisas. É isso. Mas qual é a diferença do socialismo pra social-democracia? A única diferença é que o socialismo, ele bota o socialismo te matando, e o social-democrata, ele bota o socialismo pelo voto. É a única diferença. Mas eu acho que não é tão simples assim, porque a social-democracia, especialmente aqui no Brasil, né, ela pode ter esse olhar social para as coisas, só que ela tem o lado da economia pesando também. Sim. Ela pensa mais no aspecto econômico. Sim. Então ela vai pensar também em aspectos de empreendedorismo. Você vai construir o lado social, mas você vai construir empreendendo, você vai construir eventualmente privatizando. Ela não é a direita, ela é realmente o campo do meio. Tanto que eu considero, apesar de não... É que assim, o Brasil é um país tão de esquerda que quem fosse menos esquerda virava direita. E hoje quem é um pouquinho de direita vira extrema direita, radical, revolucionária. Então, é isso. Mas o PSDB, se for pensar na sua visão, qual foram as duas melhores coisas que você já viu vindo da política para o Brasil? Pra mim, o Plano Real, de longe, a melhor coisa que aconteceu pro Brasil. Sim. E outra coisa que eu poderia falar é os remédios genéricos. E essas duas coisas vieram do PSDB. Gente, a gente não pode dizer que São Paulo é um estado socialista. Ele foi governado pelo PSDB durante quantas décadas? E é socialista, mas tudo bem. Mas assim, a gente não pode dizer que o São Paulo é um estado de esquerda. Então, mas olha só como que é São Paulo. Chega a eleição aqui, eu tenho um Ricardo Nunes, que é ninguém, e um Boulos, que se tiver o Beelzebub e o Boulos, eu voto no Beelzebub. Então, exatamente. Você concorda que o paulista nunca tem opção? Porque, tá, mas não, quem não tem opção é o Carioca. Desculpa, é o Fluminense. Desculpa, aqui tem opção. Mas assim, imagina, aqui tá a Fiesp, aqui o dinheiro... Meu pai mora no Rio, quando ele vem aqui para São Paulo, ele chega na varanda e fala assim, cheiro de PIB. Imagina, muito bom. São Paulo é uma máquina de empreender, de fazer dinheiro, as coisas acontecem aqui. Não dá para dizer que São Paulo foi governado por governos de esquerda. Não é esquerda. Não. É que assim, como você tem, um terço da esquerda aqui, então o problema em São Paulo é que a esquerda sempre bota um cara no segundo turno. E aí mata a gente. Quem venceu aqui foram sempre os mais, como diz o Gabriel, meu amigo, que trabalha comigo, foram sempre os mais, oh meu Deus, como é que ele fala? Os mais tucanos dos petistas, né? O Haddad... Marta, a Erundina foi um deslize aqui em São Paulo, né? Querer, quase. É isso. Todo mundo acordou, como assim? O que aconteceu, né? Mas assim, imagina, é Marta e Haddad, entendeu? É o mais tucano dos petistas, assim. Não é o esquerda. Então, mas assim, beleza, você quer Por isso que é o estado mais rico do país, né? Que a gente não deixa a esquerda entrar. Mas é uma outra filosofia mesmo, é um outro modo de operar, é um outro modo, né?
o Maluf que fez, a frase aqui que todo mundo fala, é o construir, nem passa por cima e faz, entendeu? Maluf tá acabadinho, você viu como ele tá? Não vi. Tá acabadinho. 150 anos? Quantos anos ele tem? Né? Então, assim, eu acho que eu nem sei por que a gente começou a falar de PSDB nessa história. Você acha que um cara, porque eu fico pensando, né? Um cara, não o Maluf, vamos colocar outra figura política, que o cara roubou a vida inteira. Hoje o cara anda de Ferrari, é milionário. Aí o cara agora tá pra morrer, o desgraçado. O diabo tá lá esperando ele. O cara, será que ele não pensa nem nessa hora? Fala, pô, eu podia ter com esse dinheiro e com o impacto, que não a influência que eu tive com política, eu poderia ter, nossa, deixado um legado. Léo, eu não sei como é que funciona o travesseiro dessa galera. Será que esse pessoal não pensa isso? Fala, pô, e aí, o cara vai morrer? Vai pra debaixo da terra igual todo mundo? Quem lembrar dele vai lembrar, não tô falando de nenhum político específico, hein? Quem lembrar dele vai lembrar como um ladrão. E esse cara podia ter deixado um legado e ser hoje, sei lá, um George Washington, que a gente tá falando dele não nos Estados Unidos, no Brasil. Um Abraham Lincoln. Ninguém quer ser, porque eu falo muito sobre isso, sobre política, e eu tenho uma coisa que é até meio de egocentrismo, né? O meu sonho é acabar com o imposto de propriedade, IPTU e IPVA, é meu sonho, né? E é uma coisa que até nem é difícil de fazer, porque não existia essas coisas antigamente. Né? E eu tenho de chegar e falar assim, eu que acabei com isso. Mas você não vai acabar, é isso que eu tô falando. Aqui no Brasil não existe uma figura a fazer isso. Quem manda são figuras que estão aqui embaixo. São essas pessoas que determinam o que vai acontecer ou não, o que vai passar ou não. Não é uma figura que vai chegar lá em cima e vai conseguir fazer isso. A pessoa tem que ser realmente um ás da oratória e da capacidade política para fazer isso. Geralmente quem manda na política tá nos bastidores. Sim, eu falo que eu tenho medo de quem eu não vejo. É isso. Quem constrói as coisas na política não aparece. Mas você não acha que tá proliferando pessoas boas? Porque eu não via ninguém bom na política 30 anos atrás. Hoje eu vejo um aqui, outro ali, outro ali. Não, eu acho que a gente tá falando mais. A gente está vendo mais. Antigamente a gente conhecia A, B ou C, quem aparecia, quem falava melhor estava na imprensa, que eu sempre vou por esse caminho, assim. A internet e os novos meios de comunicação, os novos canais de comunicação deram mais visibilidade a determinadas pessoas. Eu fui dar uma palestra num colégio recentemente, assim, ó, os adolescentes não têm ideia do que seja política. Sério? Adolescentes de classe alta, bem educados, né? Não fazem ideia. Eu vi uma única menina fazendo uma pergunta inteligente. Foram 3 turmas, quase 100 alunos. Uma única menina fez uma pergunta inteligente. Você lembra qual foi a pergunta? Era uma pergunta relacionada no jogo político do tipo, será que o Lula tem mais força do que o Bolsonaro? Será que o Bolsonaro tem mais força que o Lula? Quem é que manda na política daqui para frente? Ela construiu um pensamento. Então, desculpa te cortar, mas deixa eu te dar essa pergunta. Pro povo e pra política, quem tem mais influência para a política, Bolsonaro ou Lula? E quem tem mais influência para o povo, Bolsonaro ou Lula, na sua opinião? Para mim tá muito... foi o resultado da eleição. Tá muito pau a pau. Hoje a gente está vendo pelas pesquisas, lembrando, pesquisa é retrato de momento, não é conjuntura, é retrato de agora. O Lula está caindo cada vez mais em popularidade, inclusive no Nordeste, onde ele crescia. O que mostra que existe algum canal de comunicação que está sendo mais eficiente e que está chegando aos ouvidos das pessoas para ele estar conseguindo cair tanto assim em popularidade. Então, assim, as pessoas estão ouvindo, estão ganhando uma outra linha de pensamento aí que elas não tinham antes. E é isso que está fazendo ele cair em popularidade. Então, quem domina hoje a principal forma de difusão de informação é a direita. Portanto, quem tem muito mais potencial de crescer e alavancar é a direita. Não é uma questão de confiança, é de capacidade de comunicação. E aí, eu complemento o que eu estava contando. Nessa turma, os alunos só conheciam quem? Nicolas. Nicolas Ferreira. Ponto. Eventualmente saiu um Kim Kataguiri. Só conheciam o Nicolas Ferreira.
Só. Eu falei, gente, mas tem uma pessoa aqui no estado de São Paulo que é muito forte, que é até concorrente do Nicolas, em muitos sentidos. É uma pessoa polêmica, tem um diferencial. Não, ninguém falou Erika Hilton. Não, mas aí também só por Cristo, né? Mas não interessa, ela é uma figura conhecida. Não, mas aí que tá, assim, quer queira ou quer não... Mas ela é política. Não, eu concordo, mas assim, por exemplo, eu acho que o Nicolas, ele faz mais como influenciador do que como deputado. Então se você pegar, você falou o Kim e o Nicolas. O Kim tem 100 e não sei quantos projetos. O Nicolas tem 9. Mas você não precisa contar pelo número de projeto. Não, sim, mas eu digo a ação política. Porque tem muita merda também. Concordo. Só põe lá pra dar número. Foi o que o Bolsonaro fez a vida inteira. Só tem abobrinha. Concordo, mas você vê, o Nicolas, ele pode usar de uma certa moral, que é o que o PT tinha no passado. Antes de ganhar a primeira eleição para presidente, o PT tinha uma moral, nós não roubamos. Sim. Porque nunca tinham ganho. Sim. Né? Sim. Só não tiveram a chance de roubar. Ganharam, se mostraram os maiores ladrões da história do planeta. Mas eles tinham essa moral. O Nicolas, de certa forma, ele tem essa moral. Agora, a deputada Eric, por exemplo, ela que reclama tanto do imperialismo, ela deu um break nas suas férias em Paris, então parece que tá a trabalho, não sei, e foi assistir uma diva pop em Portugal, ou vice-versa. Quer dizer, a mulher que é contra o imperialismo, ela tá indo atrás das divas imperiais, assim, ó, então ela não tem moral, entendeu? Pra ela chegar nas pessoas. Mas não interessa, ela é uma política. Sim. Eu não ouvi o nome dela ser citado, e ela é uma política, ela foi eleita. Ela teve muito voto. Mas é isso. O jovem só conhece aquilo que ele tem acesso por isso aqui. Sim, concordo. E eu não tô falando de todo jovem, eu tô falando do jovem que vai ter influência no mercado de trabalho, porque vão ser a classe média e a classe média alta. Então, assim, ó, mas a TV fala com milhões de pessoas. Fala com milhões de pessoas. Pessoas que têm poder de influência, de impacto, de alguma coisa. Quem é a pessoa que vai mandar efetivamente fazer alguma coisa nesse país e quem é que não vai fazer? Não adianta você só falar com milhões. São milhões que estão só assim ouvindo? Ou são milhões que estão espalhando uma informação? Essa é a diferença principal.